esses lugares, por exemplo, que a pessoa tem um terreno, está deixando aquilo ficar com maior valor para ela poder vender, então cria aquele mato lá dentro. Ali dentro, às vezes, eles estão fazendo um local de assistência. Fora do corpo, na cidade toda tem disso. Aquilo ajuda o trânsito da cidade, ajuda, por exemplo, quando existe essas tragédias, calamidade, essa catástrofe da natureza, inundação, todo esse processo de demolições disso ou daquilo, carregou isso, carregou aquilo. Ali tem gente funcionando. Então, há verdadeiras sedes intrafísicas. Intrafísica que eu estou falando, quer dizer, a partir da intrafisicalidade, da energia que está ali. Eu, durante uma boa temporada, quando era mais moço, eu saía em Uberaba para saber onde é que tinha local de assistência que ninguém sabia. Agora, uma coisa que eu sempre observei foi o seguinte, quase sempre nesse lugar, não tinha árvore frutífera. Eu achava esquisito aquilo, porque, bom, se tem árvore frutífera, aumenta a assistência, né? Porque vai dar alimento, tudo isso. Mas agora, quase sempre, não tem árvore frutífera para não atrair os ladrões. Porque senão o ladrão, ele já começa lá, piora o ambiente, em vez de ajudar. Você está entendendo? E outra coisa, ladrão quase sempre funciona à noite. À noite é o trabalho também de amparador. Agora, veja, são sutilezas. Eu tinha 20 e poucos anos quando estava examinando essas coisas todas com calma. Você entendeu aí até aí? Um outro aspecto. Com o tempo, o tenepsista ele começa a desenvolver uma especialidade interassistencial na atuação desses trabalhos? Às vezes ele tem especialidades temporárias. Ele faz uma coisa aqui, depois faz outra coisa ali, faz outra coisa lá. Agora, em geral, isso começa com aquilo que ele tem propensão, aquilo que ele tem gabarito. Sabe, o mais grosso, aquilo que é o mais adequado para a personalidade e o temperamento dele. Isso é que acontece, mas isso varia infinito. Até chegar naquele ponto que a pessoa virou generalista. É a hora que ela começa a trabalhar 24 horas por dia. Uma outra coisa que eu observo na minha tenepse é assim, que não tem um padrão. Às vezes tem um período que acontece determinado padrão de assistência, de manifestação, e depois muda. Agora, são cíclicos. Isso é normal ou isso é um... Uma coisa talvez que fosse muito interessante falar aqui, é um paradoxo. Uma pessoa, por exemplo, quando ela chega a praticar, a vivenciar teaticamente os processos da tenepse, de maneira assim, 24 horas por dia, quer dizer, totalmente full time, tempo integral, isso não quer dizer que a vida dela melhorou, ou diminuiu os atributos, ou obrigações, ou responsabilidades, ou funções. É o contrário. Então, isso é um paradoxo danado. Eu custava entender isso. Agora, depois com a minha vida, eu vi que era. Então, por exemplo, a sua vida, ela fica muito mais intensiva. Os cargos aumentaram demais. Mas, no entanto, você está com muito mais método, mais organização, uma disciplina maior. Tudo funciona melhor. É justamente a minha vida. É isso que eu falo para o Everton. Eu nunca tive uma vida tão organizada como eu tenho hoje. Tudo meu está nos trinques, tudo certinho, aonde precisa, não tem nada fora. Ele que me conhece bem na intimidade com as coisas todas, sabe disso. Que ele também ele tem uma tendência para isso. Se ele não tivesse, ele não me aguentaria esses anos todos. Tem que ter uma afinidade com isso aí, porque senão eu sou uma peça dura de roer. Carne de pescoço. Sou ou não sou? Como é que diz, ô João, como é que eu sou, João? Eu sou um cara exigente. Agora, eu não faço exigência para os outros, mas eu dou o meu exemplo de exigência. Isso mexe na pessoa, é inevitável. Isso aí é uma... Está entendendo? Isso aí é chato. E a pessoa vê, né? Mas você entendeu isso? Então, veja, a tenepse, nisso aí, ela também é um must, né? É algo fora de série, esse upgrade. A hora que a pessoa fica com a tenepse 24 horas, ela não diminuiu o que fez. Hoje, ela às vezes é até mais produtiva nas outras áreas. Isso é terrível. A gente pensar seriamente, pensa. É o máximo. É um paradoxo, né? As pessoas, de modo geral, se nós vamos falar isso aí, tem que explicitar bem essa situação, que o povo não vai entender.
Agora, veja, você que me conhece esses anos todos lá, desde que você era menina, o que eu fazia com o que eu faço hoje? Mudou tudo. Há um aumento da situação. Eu atendo mais gente. O que é a TENEPS? Não é assistência? Não é atender os outros? Então, a primeira coisa, eu atendo mais gente. Então, acabou. Começa por aí. Não adianta falar que é menos, é mais. Tá certo? Agora, veja. Quando a gente estava lá, na década de 80, não é a mesma coisa. Minha vida não é. Você que via como é que era, minha casa, a situação. Agora, veja, o que eu coordenei esses anos todos? Tudo isso aqui foi coordenado para isso. Agora, eu não visei o Valdo para fazer isso. Eu visei a ideia. Essa ideia, se repercutiu a favor dos outros, repercutiu muito mais a favor de mim. Tudo é assim. Uma assistência da TENEPS, você é a primeira assistida. Quem recebe mais é você. Então, veja, é um negócio que ninguém sai perdendo. A interassistencialidade, a autoconsciente, lúcida, cosmoética, evolutiva, ela jamais vai fazer você errar. Ela só leva você para poder acertar. Vai fazer força para você acertar cada vez mais. A correção, ela vem instantânea. Então, seria bom a gente pondera também esse caso desse paradoxo, que vale a pena no problema da TENEPS. Está claro isso? Faz sentido para você? Obrigada. Professor D. Com relação aos 6 primeiros meses que o senhor falou, levantar poeira... Como é que é? Consciência o quê? Os 6 primeiros meses. Ah, sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e o que a pessoa deve fazer para diminuir os efeitos desses 6 primeiros meses. Olha, a primeira coisa é o seguinte, antes de começar, a pessoa tem que levar um papel e uma caneta, ou levar para o laptop, e anotar o que é que ela já fez e o que falta. Agora, isso com a maior autocrítica. Ela tem que cortar fundo, no osso, para ver a realidade dela. Não se tapear, não edulcorar. Edulcorar é a hora que a pessoa faz uma maquiagem, ela doura a pílula para ficar mais fácil para ela engolir. Aí não, tem que ser o realismo, a pessoa vê a realidade dela. Não, isso aqui está me faltando. Se eu começar a fazer TENEPS, eu vou sentir falta disso, isso vai ser um tropeço na minha vida. É uma deficiência, é uma carência, é uma lacuna, é um buraco que está na minha vida. Eu tenho que preencher isso. Então, a coisa mais séria é esse período. Agora, vamos supor que a pessoa ficou assodada, um pouquinho afobadinha, ansiosa, e começou a TENEPS. Aí começa a vir uma porção de repercussão em cima dela. Então, nesse ponto, o que ela deve fazer? Levar para o papel, para o laptop, e mostrar tudo que está ocorrendo, tudo que está acontecendo, e ver o que ela pode fazer para neutralizar esses acontecimentos. Quase sempre, no caso, nos 6 meses, ocorre acidente de percurso. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é ela estudar para entender bem o que a gente quer dizer com acidente de percurso. Ela tem que entender o que é isso. Então, através disso, ela vai minimizando, ela vai mitigando, minorando essa situação. Ela diminui a influência disso. Agora, lembrando, se a pessoa tem realmente vontade de assistir os outros através da TENEPS, os amparadores sempre existem. Vai aparecer um amparador que vai ajudar a pessoa. Há pessoas que ela ficou assim afobada, começou a fazer a TENEPS. 2 meses depois, deu aquela crise nela séria, devido às repercussões negativas daquela coisa toda. Aí ela veio falar comigo, eu dei essas dicas. A pessoa foi para casa e passou um fim de semana fazendo um levantamento com exame de consciência de tudo quanto foi que ia acontecer. Quando chegou na segunda de manhã, ela continuou com o processo da TENEPS. Ela superou tudo. No 3º mês, já tinha aliviado tudo na vida dela. Agora, o que levantou a poeira, levantou de uma tal maneira que mexeu até na família e nos vizinhos. Agora, veja, ela não reparou aquilo. O ambiente dela, então, era uma casa de orates, né?
Era uma loucura. Ela não percebeu que aquilo era importante. Agora, fazer TENEPS, uma das primeiras coisas que a pessoa tem que ver é isso que eu chamo da geopolítica. É a política administrativa geográfica. Esse local aqui, se eu for desenvolver esse trabalho de assistência, ele vai pegar o quê? Ele vai repercutir aonde? Ele vai criar pseudópodos ou estilhaço das explosões da assistência em quem? Entendeu isso? Então é por aí. Eu acho que assim, ó, você pode chegar em alto nível. Eu acho, deixa eu só falar uma coisa para você. Todo mundo que chega aqui e admite 50% das coisas que nós falamos sobre conscienciologia, essa pessoa, dentro dela, ela está, em tese, já preparada para fazer a TENEPS. Mas em tese, porque se ela fraquejar, se ela é covarde, se ela é pusilânime, se ela é vira-folha, de manhã pensa de um jeito, à tarde pensa de outro, se ela enjoa das coisas, aí é um problema. Existe até um verbete que eu trouxe, chama consimultívola. É bom a pessoa pensar isso, que essa palavra nem sempre o povo nem sabe o que é isso. Consimultívola. Consciência multívola, não é isso? Essa aí vale a pena ver. Para muitos desses tenepsistas que desistem logo, é porque são consciências multívolas. Isso aí é uma coisa para pensar. Para a turma que está estudando a TENEPS, seria bom ver esse verbete. Tem lá nos 1000 verbetes, né? Ele está lá. Nós já debatemos disso aqui. Professor, na página 48, na caractologia, né? Sim. O item 7, conexão com a central extrafísica. Sim. O que é a central extrafísica e como é que eu faço a conexão com ela? A melhor coisa é você trabalhar bastante. Você está começando agora, do jeito que você falou. Então, não pensa nisso agora, não. Trabalha bastante, ajuda os outros, procura entender o seu amparador. Primeiro, a pessoa tem que entender o amparador. Depois é que ela tem que pensar em central extrafísica. Se ela não, aqui junto dela, por dentro do micro-universo consciencial, polo a polo, chakra a chakra, pele a pele, ela não tem uma interatividade, como é que ela vai ter lá com a central? Então, o ideal é ela ter primeiro aqui, ver a situação toda, para depois o próprio amparador vai permitir, predispondo o olo pensênio para ela ter acesso a centrais extrafísicas. Você entendeu? Então, o problema é a pessoa caminhar para isso. Agora, tudo na vida tem o gargalo. Esse processo dos 6 meses é o gargalo da TENEPS. Tudo tem o gargalo. Depois que passa o gargalo, a pessoa entra num platô. É um novo patamar. As coisas melhoram. Tudo se abre. A coisa é diferente. Tá certo? Obrigado. Agora, gente, eu acho que está na hora aí. É isso mesmo? Onde é que está a turma aí? Tá? Tá ok? Então, ó, um bom apetite para todos. Vê se vocês comem bem, que à tarde tem mais.